Eu tô fazendo uma maratona atualmente dos gibis de Star Wars e eu tô na fase do Jason Aaron na série principal, né? Star Wars 2015. E eu acabei de ler um volume que mexeu muito comigo e ele fala de colonialismo e ódio geracional. E aí, pessoal, meu nome é Thiago Grande, sejam muito bem-vindos ao meu canal que a gente fala de literatura e de gibizinho, quase que sempre falando de terror, de ficção científica, mistério, aventura e todas essas coisas deliciosas. Se você também gosta disso, considerem se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Deixe seu like, o like ajuda muito, compartilha. E se gostar do que você vê por aqui, você pode sempre ir no meu Apoia-se, a partir de R$ 15, você já faz parte aqui e tem o link sempre na descrição. Mas hoje a gente tá aqui para falar de Star Wars Volume 5. E é uma historinha que faz meio que uma pausa na aventura principal, que é para conhecer essa história do Mestre Yoda. Em algum outro momento da história, o Luke encontrou um diário do Obi-Wan, lá na casa do Obi-Wan. E aí, através desse diário, ele tem conhecido mais do Obi-Wan, que ele passou pouco tempo junto, né? E também da coisa toda de ser Jedi, já que o Obi-Wan não teve tanto tempo assim de explicar as coisas de Jedi pra ele. E aí, nessa história em específico, né, teve outros capítulos que foram histórias do Obi-Wan também, mas nessa aqui em específica, ele vai estar contando uma história que o Mestre Yoda contou pra ele. E durante uma missão, o Mestre Yoda escuta um chamado da força, uma coisa, uma pessoa precisando de ajuda num planeta que ainda não foi mapeado. E aí, ao chegar no planeta, ele percebe que tem algo de muito forte ali, uma coisa possui uma força, uma coisa que ele não conhece. E aí, pra nossa surpresa, e pra surpresa do Mestre Yoda, ele é recebido ali por crianças guerreiras que estão em guerra. Essas crianças fazem uso dessas pedrinhas azuis que são encontradas com certa abundância ali no planeta, e eles dizem: a gente tá em guerra com a outra tribo. Essa tribo fica lá na montanha, que é a montanha onde tem as pedrinhas azuis e tal. E aí eles mandam o Yoda pra lá, porque como o Yoda tem a força, eles veem que o Yoda é poderoso, fala: vai lá, vamos acabar com essa guerra. Mas não demora pro Yoda descobrir que essa outra tribo também são de crianças, também são crianças guerreando, só que por eles estarem na montanha, mais perto das pedras, eles têm mais dessa magia, mais dessa energia, eles controlam melhor. Aí o Yoda é capturado e ele é enviado pra montanha pra chegar nesse coração da montanha, um lugar que você vai e não volta. Você é mandado pra morrer mesmo. Quem é enviado pra lá é prisioneiro de guerra, vai morrer. E aí tem mais uma coisa: os pais dessas crianças estão ali dentro da montanha presos. Na verdade, nem tão presos assim. A gente descobre que os filhos mandou eles pra lá pra morrer, só que eles sobreviveram e aí eles resolveram ficar por lá, criar uma comunidade lá dentro, que eles não querem lidar com os filhos, aqueles filhos guerreando, violentos e não sei o que, eles não querem lidar. Só que é um problema que eles criaram. Foram esses pais que começaram aquela guerra e agora eles se escondem na montanha para não ter que lidar com as consequências do que eles fizeram. Sabe, as crianças que lutem pela guerra que foi criada pelas pessoas mais velhas. Dentro dessa montanha, o Yoda vai encontrar uma outra criança. É uma criança que foi enviada para lá porque eles diziam que ela era covarde e tudo mais, só que em vez de morrer, ela aprendeu a dominar a Pedra Azul. Ela entende toda a energia da Pedra Azul, o que que se pode fazer com aquele poder. E ela aprende, tipo, muito a fundo mesmo. E aí o Yoda, com toda aquela humildade dos Jedi, vai dizer: por favor, seja meu mestre, me ensine tudo que há pra saber sobre essa maldita Pedra Azul. Lá no meio do treinamento, e reflete, usa poder, não sei o que, o Yoda e essa criança vão chegar no dito coração da montanha. Só que daí eles descobrem que esse coração carrega vida de verdade. Então não tem só a força nessa pedra, tem vida, realmente vida. E essas pedras azuis são pedacinhos de gigantes adormecidos. Esses gigantes, eles eram os seres dominantes daquele planeta até a chegada dos humanos. E os humanos, com toda a sua cultura de guerra, de dominação, de destruição, não conseguiu viver em harmonia com esses gigantes, né? Entrou em atrito com eles e eles acabaram adormecendo para não ter que lidar com aquilo, para fugir. Enquanto isso, os humanos usavam as pedrinhas azuis, os pedaços desses gigantes, para conseguir poder e fazer mais guerra e mais confusão e mais conflito. E é assim que a gente está hoje, naquela guerra dos seres humanos, que deixou de ser contra os gigantes, mas eles precisam continuar lutando. Então agora é ser humano contra ser humano e, no caso, criança contra criança. E eu não vou falar como que essa história termina, como que o Mestre Yoda vai resolver essa situação toda. Eu vou deixar que vocês leiam, né? Tem a conclusão de vocês, porque é uma história realmente muito bacana. Mas eu quero comentar tudo isso que a gente falou aqui agora e o que que me fez refletir tudo isso. Eu vou usar os Estados Unidos como base, né? Porque Star Wars sempre comentou muito fortemente a cultura de guerra dos Estados Unidos, então a gente vai usar eles aqui
para fazer essa discussão. Então logo a gente aprende que essas crianças são filhos de uma guerra que foi criada pelos antepassados. E eu fiquei pensando nos Estados Unidos, no contexto dos Estados Unidos, como que eles têm essa cultura de guerra, né? Os filhos são todos criados para ódio. Você é criado porque você vai lutar na guerra em outro país. Você vai para as guerras lá fora para levar liberdade e democracia, mas a gente sabe que o que eles querem é poder e, né, demonstração de poder e destruição. E o que me faz pensar é que essa sociedade é extremamente violenta, é uma sociedade extremamente individualista também. Então você aprende que é sempre o seu pirão primeiro. É nunca o outro, é sempre você em primeiro lugar. E aí você aprende que liberdade é você poder comprar uma arma a hora que você quiser. Uma arma que é uma coisa feita para matar outra pessoa. Ela só existe para isso, para matar outra pessoa. E você pensa nos Estados Unidos agora. Então, os números absurdos e assustadores de atentados em escolas, ou então atentados contra minorias em supermercados e tudo mais. É assustador que acontece de, às vezes, tá tendo um atentado e sai uma outra notícia de um outro atentado acontecendo ao mesmo tempo. É uma coisa bizarra. Mas é um povo que é ensinado a odiar o outro. Você tem que odiar o seu vizinho. E agora, mais ainda, com essa questão toda das deportações lá, todo mundo denunciando um outro e acusação pra todo lado. É uma cultura ensinada a odiar o próximo. Você tem que odiar o seu vizinho. Você tem que estar sempre atento porque seu vizinho pode te fazer o mal. E, sei lá, pensando na cultura das crianças ali mesmo, na coisa das crianças, nos atentados nas escolas. O que os adultos estão fazendo para resolver esse problema que foi eles que criaram? A cada geração isso vai piorando e piorando. Essa cultura de violência no país só piora. E aí estão lá as crianças sofrendo cada vez mais. É um número assustador de casos todos os anos. O que os adultos estão fazendo para resolver esse problema que foi gerado por eles e que a cada vez essas crianças se tornam adultos e continuam passando esse ódio. Mas assim, tem como ser diferente? Eu disse que a história aqui de Star Wars também me fez pensar no colonialismo. Porque é isso, né? Os Estados Unidos é um país que foi fundado em cima de sangue e extermínio dos povos nativos. É uma nação que desde a origem foi fundada em cima de guerra e ódio e vamos destruir o outro para conseguir mais coisas. Então hoje tem algumas reparações históricas com os indígenas, né? Eles recebem dinheiro, por exemplo, se abre um cassino num território indígena, todos os indígenas ali recebem um determinado valor do governo, da empresa, sei lá. Tem algumas reparações, mas o indígena, o nativo americano, ele mal é visto como um cidadão americano. Tudo bem que agora existem menos casos de ódio, assim, de assassinato e tudo mais contra indígenas. Ainda existe, mas é um número menor. Mas o cidadão nativo americano, ele não é visto como cidadão americano pela maioria do país, assim, pela população branca e rica. E aí essa cultura de dominação, de poder, de destruição que os Estados Unidos têm dentro dele mesmo, desde a origem, é a mesma que ele leva para fora, né, espalhando seu imperialismo pelo mundo todo. E aí eles estão aí fazendo isso, ensinando, cada nova geração que vem é ensinada mais ódio e mais destruição. E isso é o resultado de mais de 500 anos de ódio, então como que vai ser diferente? E aí eu pensei nisso enquanto eu lia esse gibi, porque, né, esses gigantes viviam ali com todas as riquezas e belezas daquele país, chega os seres humanos, ou o homem branco nos Estados Unidos, e quer aquele poder, e quer a destruição, uma coisa... Eu não acredito exatamente que, né, que a maldade tá no ser humano, inata do ser humano, nem nada disso, mas o que a história nos mostra aqui é que eles chegam com essa guerra dentro do coração, esse ódio, essa violência, e isso vai passando de geração para geração, chegando a um ponto que não é mais um perigo, então os gigantes já não têm mais, mas eles ainda têm essa ânsia de guerra, então deixa de ser uma guerra contra os gigantes, vira uma guerra um contra o outro, isso vai se perdendo até os motivos do porquê eles estão guerreando, e em momento nenhum eles dizem exatamente porquê da guerra. Tem a questão da montanha, né, tem a questão das pedras, quem vai dominar a pedra, mas de onde veio essa guerra? Eles nem sabem mais. E aí os pais, que estão mais no princípio dessa guerra, e talvez também tenham, né, pegado essa guerra de seus pais, dos avós, e eles falam, não, a gente não vai mais ter que lidar com isso. Essa foi a geração que falou, dane-se, não quero mais lidar com isso, vamos ficar aqui dentro da caverna e deixar essas crianças aí, porque eles são muito violentos, eles são terríveis e rebeldes e tudo mais. Só que, sei lá, na mesma coisa agora de os boomers, por exemplo, falando que as gerações são ruins, são piores, sendo que as gerações posteriores são sempre
resultado e fruto das gerações anteriores. Então, se a geração agora tem toda essa violência nas escolas e tudo mais, isso é um fruto do que foi feito nas gerações passadas. E aí, como é que você arruma isso? Como que você conserta essa harmonia? Como é que você resolve esse problema de 500 anos, nos Estados Unidos especificamente, mais de 500 anos de violência e ódio? Aí nos quadrinhos aqui de Star Wars, o Mestre Yoda arruma uma solução. Ele consegue lidar com o problema. Depois a gente vê que não é bem uma solução, mas tem uma solução temporária, pelo menos. Como que a gente faz essa solução aqui, na realidade? E foi isso que eu pensei enquanto eu lia esse gibizinho. E foi muito legal. Essa fase toda do Jason Aaron no Star Wars é muito bacana. E, né, fica a minha recomendação pra vocês lerem isso aí, que tá bem bacana. Tem o ônibus do Jason Aaron pra comprar. Esse arco em específico, esse voluminho, foi desenhado pelo Salvador La Roca. E a pintura, né, as cores são do Delgado. Esqueci de comentar isso no começo. Mas é bem divertido. Não achei pra comprar ele sozinho aqui no Brasil, só o ônibus mesmo. Mas acho que toda essa fase de Star Wars é bem bacana. Tem umas coisas muito legais e, né, muito gostosas de ler o mundinho Star Wars no auge ali. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva, por favor, se ainda não for inscrito, né? O Apoia-se tá sempre aqui. Vou deixar o link do ônibus na Amazon, mas se você quiser comprar qualquer outra coisa, já me ajuda pra caramba, ajuda muito mesmo, gente. Porque, né, a Amazon predatória, a gente sabe disso, mas é uma maneira da pessoa que produz vídeo aqui pra vocês conseguir algum trocado com isso, até no meu caso, pra trazer mais quadrinhos aqui, né? Então, deixe seu like, se inscreva, obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. Beijos!